Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre inteligência emocional. E para esse bate-papo, nós temos aqui o nosso querido e amado professor Chicão. Muito prazer. Lado esquerdo. E ao meu lado direito, nós temos também o nosso queridíssimo professor Rômulo Bolivar. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Então, pessoal, primeiro nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o que é isso de inteligência emocional. Tenho certeza que você aí, onde você estiver, você já ouviu esse termo inteligência emocional, principalmente aqui na nossa escola. Porque a nossa escola tem uma disciplina voltada exatamente para lidar com essa questão, que é a disciplina que eu leciono, que é de habilidades socioemocionais. Então vamos começar um pouquinho sobre o que significa isso. Então primeiro eu quero definir aqui que quem colocou esse termo, inteligência emocional, foi o psicólogo e escritor Daniel Goleman. E ele define inteligência emocional como a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Vocês têm alguma coisa a falar sobre isso? É uma definição muito difícil, né? Essa definição do Daniel Goleman, ele mostra algo que todos os ambientes estão precisando. Todas as relações familiares, as relações intrapessoais e também no mundo do trabalho. No mundo do trabalho, a gente conseguir orquestrar bem essas relações afetivas é muito difícil, é um desafio extremamente importante, né? E essa inteligência emocional a gente pode entender como saber lidar com o outro. E antes de lidar com o outro, lidar consigo. E isto é difícil. Eu brinco dizendo que os 10 segundos diante do espelho tem que fazer muita diferença no nosso dia a dia, né? Com certeza. Então, essa constatação do Goleman, né, ela parte da observação de que muitas pessoas com um grau de inteligência muito grande e detentoras de um conteúdo muito grande, muitas vezes não conseguiam fazer o que a gente chama hoje de entregar um resultado. Então as pessoas elas queriam ser reconhecidas pelo tanto de conteúdo que elas tinham, só que na hora de aplicar aquele conteúdo às realidades sociais, como muitos conteúdos são cartesianos, muitos conteúdos são fechados, mas a aplicação no meio social não é tão fechada assim, porque nós estamos suscetíveis a N variáveis. O que Goleman percebeu? Que para eu adaptar um conceito social, um conceito científico a uma vivência social, era necessário uma sensibilidade de não só em relação a si mesmo, mas em relação ao todo que estava ali à sua volta. Dessa maneira, a gente percebe que, trazendo para um contexto prático, a gente vai assistir a uma aula e a gente percebe todo aquele conteúdo, a gente entende, só que a gente percebeu que um dia, o professor deu uma aula maravilhosa, um dia o professor chegou, ele está mais introspectivo. Então você tem que perceber que o professor está um pouquinho, talvez esteja triste naquele dia, ou não esteja tão bem. No outro dia o professor está mais animado. Então você reconhece que o professor ele não sabe mais ou não sabe menos de um dia para o outro, simplesmente o professor não está num bom dia. A mesma aplicação é do professor em relação ao aluno. Ele precisa reconhecer e julgar o aluno, nem julgar, mas avaliar o seu aluno, não só pela quantidade de conteúdo que o aluno absorve, mas pela maneira com que o aluno interpreta o pouco, às vezes, que ele absorveu e usa aquilo ali em favor do seu convívio com o outro. Sim, importantíssimo mesmo essa visão, né, esse pensamento. E com isso, a gente traz a questão do QI e agora do coeficiente emocional, né? Que antes apenas o QI contava, né? A questão do intelecto. Agora a gente se depara num novo momento. A gente se depara num momento da sociedade em que o coeficiente emocional tem sido levado muito em consideração. Não é verdade, professor? Com certeza. E o querido Rômulo falou muito bem
Entender isso, inclusive no ambiente da sala de aula, é muito importante. Nem sempre o nosso aluno estará bem e nem sempre nós, enquanto professores, estaremos bem. E aí essa compreensão traz outro termo que está tão famoso hoje em dia, que é a empatia. Você se colocar de fato no lugar do outro, no ponto de vista do outro. Muitas relações acabam morrendo, e não só amorosas, mas de trabalho, de companheirismo e até de sala de aula, quando a gente não se permite se colocar no lugar do outro, não é verdade? E aí esse coeficiente emocional que vai analisar o quanto a pessoa consegue gerir bem as suas emoções, passa muito pela questão da empatia. Pessoas empáticas vivem com mais felicidade e fazem as pessoas à sua volta mais felizes. Que isso é um exercício difícil. Às vezes o egoísmo tenta dominar as nossas ações, onde a gente quer apenas satisfazer os nossos próprios desejos, em hipótese alguma ponderando, considerando tudo que o outro faz pela gente, né? É muito fácil, a gente gosta muito de receber as benesses, mas é muito difícil se colocar no lugar do outro e pensar assim: será que eu estou sendo um professor bacana? Será que a minha aula gera interesse? Será que eu, enquanto aluno, tenho a atitude adequada? Será que eu gostaria de me dar aula? Será que eu gostaria de assistir a minha aula? Estamos falando isso, trazendo para a realidade educacional, que é o nosso foco principal, mas poderíamos trazer isso para todas as relações. Será que se a gente tratasse o outro como será que a gente fosse tratado como a gente trata o outro? Será que nós gostaríamos? Isso é um exercício muito importante. Difícil, mas muito importante. E eu falei, inclusive, algumas aulas em sala, que às vezes a pessoa tem uma inteligência, um coeficiente intelectual, assim, top. Só que não sabe, se torna um profissional maravilhoso, mas não sabe como tratar com o outro. Ele é muito inteligente, ele tem um intelecto, mas ele não sabe tratar a outra pessoa que está ao lado dele. Isso não acontece no dia a dia, professor Romulo? Sim, e aí é interessante, ele falou sobre a questão da empatia. Sim. Você vê que nesse ambiente de sala de aula, isso reproduz uma postura que muitas vezes se repete na universidade e vai sendo levada para o mercado de trabalho, e essa pessoa vai tendo cada vez mais dificuldade de entrar nos ambientes e, caso entre, de permanecer lá. O Chicão falou sobre a questão da empatia, é muito interessante porque a empatia, o autoconhecimento e a gratidão fazem parte desse conceito de habilidade emocional do Goleman, né? E a gente vê, por exemplo, nesse momento de quarentena, porque estamos passando, se a pessoa ficar só pensando no que ela não está fazendo agora, nossa, eu gostaria de estar na praia, eu gostaria de estar viajando, eu gostaria, se ela não for capaz de, nesse momento, exercer a gratidão, eu já estive numa praia maravilhosa, eu já viajei para tantos lugares bons com a minha família, eu tenho uma escola tão legal que está se esforçando para me trazer um conteúdo, nossa, existem tantos estudantes em escola pública que estão tentando acessar um conteúdo de internet, nem internet eles estão, porque eu sou professor do estado e eu sei da dificuldade que a gente tem, os alunos praticamente pararam de estudar, apesar de nós estarmos nos esforçando para criar meios, e eles têm, e os nossos alunos no contexto particular, eles têm uma equipe de professores mobilizados para dizer, não, esse meu aluno ele precisa continuar preparado, motivado, ele precisa caminhar, estar atualizado. Se ele não tiver o autorreconhecimento de olhar em si mesmo, se ver na condição de privilegiado, e se ele não for capaz de ser grato por tudo aquilo, todas as experiências positivas porque ele já passou, isso pode ser gatilho para uma situação negativa. E aí a gente volta para a importância de se discutir as habilidades emocionais. O Rômulo, uma coisa que você falou que é extremamente interessante, que está na obra do Goleman, é a questão da gratidão, né? Quando a gente fala de empatia, é extremamente importante, mas sermos gratos por tudo que nos acontece nos faz viver melhor. Às vezes a gente sempre olha para aquilo que a gente não conquistou, para aquilo que a gente não tem, para aquilo que a gente ainda não é, mas a gente esquece de reconhecer e ponderar tudo aquilo que a gente já conquistou, já caminhou. E o coeficiente
emocional trabalha muito esse tipo de questão, né? A partir do momento que a gente desenvolve a habilidade em lidar bem com aquilo que a gente sente. E aí fica um apelo legal, né? Gratidão sempre. Gratidão pelo dia, gratidão por acordar, gratidão por estar numa escola que pensa em você, que tem um olhar para você, gratidão para os nossos queridos professores que se empenham sem limite. Porque muitas vezes, né, Rômulo, a pessoa precisa se recriar. Este momento está sendo um momento de recriação. Eu, professor Rômulo e outros colegas já tínhamos uma experiência na internet, mas muitos outros não tinham. E o que eu acho mais bonito é que todos esses estão debruçados em fazer o melhor. E isso é sair da zona de conforto, né? Então fica aqui o nosso registro também de gratidão quanto a isso, que é um exercício constante na nossa vida. E a habilidade socioemocional de aprender, de compartilhar o que sabe com um colega, de reconhecer que o conhecimento ele gera privilégios, então a gente compartilhar o privilégio com o outro, a questão da companhia, da solidariedade com cada colega, enfim, é um momento muito importante e como você falou de recriação, não é um momento agora de recreação, né? Não estamos de férias, mas de recriação, na maneira de aprender, na maneira de ensinar, na maneira de se relacionar, de nos relacionarmos uns com os outros. É o momento de se reinventar mesmo, né? Mas se reinventar pensando no outro. Acho que isso é incrível. Nessa reinvenção tem uma coisa muito interessante. Quando a gente descobre, e o amor traz muito isso, né? Quando a gente descobre o motivo, tudo gera a partir da motivação. Quando a gente encontra o motivo para mudar, faz toda a diferença. E na nossa vida a gente tem que pensar sempre no que nos faz brilhar os olhos. Eu recebi uma campanha um dia desses que falava exatamente sobre isso. Se o olho brilha, tudo muda. E é muito isso. Se o olho está brilhando, se você tem assim uma mudança de perspectiva, você quer mudar, você quer fazer a diferença, você quer se recriar. E isso é extremamente importante. Nós não devemos escolher entre uma ou outra inteligência. Não estamos aqui colocando uma acima da outra. Na verdade, nós temos que equilibrar e saber utilizar as duas da melhor maneira possível. Porque sabendo usar a sua inteligência racional e a emocional, é realmente isso que vai te fazer ser uma pessoa melhor e vai dar um sentido maior na sua vida, né? E, olha, a mãe também traz as 5 habilidades da inteligência emocional. E nós vamos falar as 5 aqui e vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas, ok? A primeira habilidade seria reconhecer as suas próprias emoções. Vocês querem falar alguma coisa em relação a isso? Já viram isso dentro de sala? Ou no cotidiano mesmo? Eu acho que quando a gente fala de reconhecer as próprias emoções, é o que eu costumo brincar dizendo dos 5 minutos, dos 5 segundos que a gente tem que ficar diante do próprio espelho, né? Onde a gente olha pra gente e fala assim, esse lado meu é positivo, esse outro lado meu é negativo, esse lado meu precisa ser trabalhado. Porque às vezes a gente identifica alguns aspectos em nós e fala assim, olha, eu sou desse jeito, quem quer conviver comigo que se adeque. Não, nós precisamos fazer um exercício de autoconhecimento que gere em nós uma mudança. E a mudança só vem a partir do momento que a gente se conhece. Então, reconhecer as próprias emoções, entender o que a gente está sentindo. Às vezes você sente uma série de coisas e você não para pensar assim, ó, por que eu estou sentindo isso? De onde vem isso? O que está sendo o gatilho para que eu haja dessa forma que nasce a partir de um sentimento, né? Isto é a primeira das habilidades que eu acho que depois dela, todas as outras partem dela, né? Porque se você não se conhece, você não pode conhecer ninguém, nem trabalhar bem a emoção, né? Nós somos muito treinados para nos protegermos. E aí,
quando a gente quer se proteger, a gente acaba se habituando a julgar o comportamento do outro e se preocupar com as emoções do outro, classificar a emoção, o pensamento do outro. É muito importante a gente observar as próprias reações, observar como é que a gente se comporta diante dos desafios, se os nossos sucessos ou os quase sucessos ocorrem por conta de falta de conteúdo ou por simples falta de administração do contexto em que os desafios são propostos. Isso é muito importante. Sim. A nossa segunda habilidade tem-se lidar com as emoções. Após ter reconhecido os seus sentimentos, fazer alguma coisa em relação àquilo. Você sentiu, reconheceu e vai ficar na mesma? Então a grande questão é o que eu faço com o reconhecimento do meu sentimento. Não é isso? Uma coisa importante quando a gente tem que lidar com a emoção é expressar, né? Não basta sentir. O outro não está dentro de nós. Você sente, você expressa. Às vezes, é claro que a gente tem que entender as múltiplas formas de expressão, mas ela precisa ficar claro. Por quê, gente? Porque não adianta só, como diz muito bem a questão, você não adianta só sentir. Eu sinto medo. O que você faz em relação ao seu medo? Eu sinto angústia. O que você faz em relação à sua angústia? Eu sinto amor. Eu sinto amor. Mas o amor, então, é muito engraçado. Que às vezes as pessoas falam assim, não, eu sinto amor, eu te amo pra caramba. E você não age nada em relação a isso? Um amor, e aí a gente vai para a filosofia, falar de Platão sobre os tipos de amor. Um amor que não é oblativo, ele não é necessário, ele não é evidente. Porque o amor, eu brinco sempre, tem uma frase linda que eu gosto, tomei para mim, que diz o seguinte, o amor transborda. Sentimento transborda. E se for um sentimento bom, deixa transbordar, para que as pessoas possam ver em você aquela sensação que você está tendo. Às vezes, ainda mais quando é algo positivo, a gente guarda, a gente fala assim, mas o que vão pensar? Como eu vou expressar esse amor? Expresse, seja você. Você reconheceu suas emoções, você entendeu o que você está sentindo, agora materializa tudo isso. Tirando por mim mesmo, por exemplo, eu reconheço em mim que eu sou um cara meio procrastinador. Eu costumo adiar, e eu digo, não, vou fazer daqui a pouco eu esqueço e acabo não fazendo. Meu querido amigo. Então, o que eu faço agora? Toda vez que chega uma demanda para mim, eu tento parar o que eu estiver fazendo e resolver na hora. Porque eu sei que se eu deixar para daqui a 5 minutos, eu não vou fazer nunca mais. Se reconheceu, né? E aí, levando para um outro contexto, que não tem a ver com a emoção, mas tem a ver com um outro contexto cognitivo, mas enfim, às vezes nos chega um aluno que tem, por exemplo, a questão do déficit de atenção. E aí, senta lá atrás o tempo todo, tá sempre na rodinha da conversa e tal, e aí eu vou chamar e dizer, poxa, professor, mas eu tenho déficit de atenção. Sim. Mas o que você faz em relação a isso? Você procura sentar na frente? Você procura se afastar de quem conversa? Você procura se aproximar do professor? Ou você só se lembra de que tem déficit de atenção quando você é repreendido de alguma forma? Então a gente tem que reconhecer, né? É claro que eu estou dando um outro contexto, porque a questão do déficit de atenção é algo que precisa ser estudado, respeitado e acompanhado, mas é uma parte também de autoconhecimento. Isso é muito importante, e não só, e de ação a partir do autoconhecimento. A nossa terceira habilidade, nós temos a motivação, mas não é uma motivação externa, é você se motivar, motivar-se. Então, nesse quesito, nós conversamos já bastante sobre isso, né? Os nossos alunos é que eles precisam estar motivados. Eu acho que a geração de hoje, ela precisa estar constantemente motivada, mas muitas vezes eles só acham que a motivação externa será o suficiente. Na verdade, eles têm que se motivar, não é isso? Eles têm que ter essa motivação dentro deles, não é isso? Motivar-se é fundamental. Pessoas motivadas não esperam do outro, né? Uma atitude que puxe delas. E você aí de casa está num momento que você está precisando de motivação, sim, para poder acompanhar os estudos de forma adequada, para poder fazer aí a sua rotina diária de estudo, para você ter uma atitude proativa, para você assumir um protagonismo. Esse protagonismo é fundamental não só
para você nesse momento atual, mas para a sua vida. Um ser humano que é protagonista, ele assume a responsabilidade. Ele não espera do outro, não espera que só a família, que só o trabalho, que só a escola gere uma expectativa, gere uma motivação. Ele todos os dias, com a sua busca de autoconhecimento, com a sua busca de empatia, com a sua busca de gratidão, ele se percebe e a partir dessa percepção ele diz assim, ó, eu preciso agir de determinada forma. Quando isso nasce em você, faz toda a diferença. Chicão, mas como isso pode nascer em mim? Você precisa buscar, você precisa se amparar, você precisa se atentar a isso. Chicão, eu nunca tive uma atitude proativa. Começa a buscar pessoas como referências que têm essa proatividade, que naturalmente, com o passar do tempo, você vai estar tendo uma atitude proativa. E isso é importantíssimo para a sua vida num todo. Não só enquanto estudante, mas enquanto ser humano, né? Sim, com certeza, para a sociedade de modo geral. Na quarta habilidade, nós temos o reconhecimento das emoções dos outros. Isso já foi falado bastante aqui, a questão da empatia, que é uma palavra, um sentimento que a gente tem visto muito ultimamente, né? Uma palavra que tem sido dita muito nesse tempo, e principalmente agora, nesse momento dessa quarentena, desse momento difícil, conturbado. As pessoas têm falado, você tem que ter mais empatia, você tem que valorizar mais o sentimento dos outros, você tem que reconhecer mais o sentimento dos outros. E aí, como é que funciona essa empatia também, não só no ambiente escolar, mas no nosso dia a dia mesmo? Reconhecer o sentimento dos outros. É importante, por exemplo, na sala de aula, a gente tem muitos alunos que são muito inteligentes. Alguns têm uma facilidade de aprendizagem que é relativamente maior do que a do colega, ele aprende muito mais rapidamente. E por conta disso, ele ouve a explicação a primeira vez, ele já entendeu, ele quer puxar o assunto, ele quer conversar, ele quer puxar um caderno, ele quer... Só que não pode. Porque nem todos, às vezes, têm aquela mesma capacidade rápida de associação, nem todo mundo está pronto para uma reflexão imediata e pode até um dia ele também não estar tão apto a isso. Então é necessário você reconhecer os limites do outro e as habilidades do outro e as emoções do outro para saber que as suas facilidades pode não ser a facilidade do outro. Às vezes a pessoa não tem paciência, o colega fez pergunta toda hora, ou às vezes, mas cada um tem a sua necessidade. E pode ser dependendo do momento em que você esteja, que você também se encontre na necessidade da condição de novato em algum lugar e na necessidade de aprender mais, estar mais carente de conhecimento do que o outro. Eu acho, Rômulo, que o mundo clama muito por essa empatia, né? E essa geração nova, ela precisa, que é uma geração que fica muito imediatista, muito ligada à tecnologia, prefere declarar amor pelo WhatsApp do que verbalmente, do que fisicamente, do que diretamente. Eu acho que isso está se esvaindo, né? E é um perigo, porque a partir do momento que você entende que o outro tem determinada emoção, você age para com o outro respeitando essa emoção. Às vezes você não vai ser recíproco, não é uma obrigação sua, mas você respeitar aquilo que o outro sente é extremamente importante. Vamos pensar bem, será que a gente gosta... Na empatia eu acho que é uma coisa muito simples de pensar. Será que a gente gostaria de ser tratado da forma que a gente está tratando? Será que a gente gostaria que agissem com a gente da forma que a gente está agindo? Isso tem que ser uma premissa todos os dias, não é longe não. É quando a gente chega a casa, como é que a gente trata a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, os nossos pais, né? É quando você se relaciona amorosamente, como é que você respeita o sentimento do outro? Você desconsidera, você despreza, você age com desdém? Acho, mas eu não acho. Como você expressa isso? A gente falou daqui da importância de expressar aquilo que sente, que é você lidar bem com a sua sensação. Então isso tem uma relevância muito grande, né? É uma fala muito, desculpe te cortar, querida, é uma fala muito atual, mas pouco real. A gente fala de empatia o dia inteiro, mas a gente não tem um exercício de vida empático. E eu acho engraçado que é uma coisa que a gente escuta desde que a gente é pequeno.
Quando a criança está lá no Fundamental 1 ou no maternal que acontece alguma coisa, aí a professora pergunta, você gostaria que ele fizesse isso com você? E aí quando a gente vai crescendo, que a gente vai vendo como às vezes é complicado, é uma coisa básica, simples, mas às vezes muito complicada de você simplesmente se colocar no lugar do outro. Eu acho que é uma tarefa diária e você tem que criar esse hábito, tem que cultivar esse hábito de pensar, poxa, se eu me colocasse no lugar dele, será que isso seria bacana? Será que isso seria legal? Será que eu estaria agindo dessa forma? Então acho que empatia é a palavra do momento. Nós temos que criar pessoas, temos que desenvolver, principalmente nos nossos jovens, esse pensamento de empatia, esse sentimento tem que aflorar em nós. Lia, quando você falava, eu lembrei do seguinte, às vezes a gente tem uma prisão, que é a expectativa do outro, né? Você não é dono do que o outro cria de expectativa para você, mas você é responsável pela forma que você reage a essa expectativa gerada. Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu nunca pedi, mas essa expectativa é do outro, mas essa projeção é do outro. No exercício empático, alguém gosta de conviver com a frustração? E às vezes a gente acaba impondo por um sentimento egoísta de desconsiderar o que o outro sente, uma frustração constante, né? E isso não é empático. Você virar e falar assim, desculpa, eu não tenho problema nenhum com a expectativa, nada a ver, o problema é seu, a expectativa que você criou sobre mim. Mas será que você não poderia se colocar no lugar do outro e valorizar quem ainda espera alguma coisa de você? Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas não esperam nada, né? Muito pelo contrário, elas se acham donas de todos os saberes e não precisam uma das outras. Então, quem ainda gasta um tempo esperando alguma coisa da gente, vamos gastar também um tempo respondendo isso de forma positiva. Você joga amor para fora, volta amor para você. Você joga desprezo, volta o quê? Na quinta habilidade, está falando sobre lidar com relacionamentos. E aí seria a somatória do autocontrole e da empatia, né? Que também é importantíssimo. E aí, por fim, eu gostaria de colocar algumas dicas para a gente, como é que a gente pode desenvolver essa nossa inteligência emocional. Primeira dica, aprenda a trabalhar as emoções negativas. Você precisa reconhecer as positivas e trabalhar reconhecendo também as suas emoções negativas, porque elas vêm, elas acontecem, né? Dica número 2, aumente a sua autoconfiança. Reconheça os seus valores, valorize-se, reconheça as suas qualidades. Isso vai te ajudar a reconhecer também não só as qualidades dos outros, os valores dos outros, mas também quando o outro precisa de ajuda, ok? Dica número 3, aprenda a lidar com a pressão, e que é isso tão importante hoje em dia, né? As pessoas não sabem lidar com a pressão do dia a dia, né? Principalmente essa pressão escola, trabalho, né? No cotidiano. E a pressão é o tempo todo, né? Chicão, mas eu não gosto de ser pressionado. Você nasceu, você já está sendo pressionado. Eu não gosto que crie expectativas em relação a mim. Você já nasceu. Meu filho, quando ele nasceu, eu já criei uma série de expectativas. E aí lidar com isso é difícil, é um desafio. Dica número 4. Não tenha medo de se expressar. O professor Chicão já falou aqui brilhantemente sobre isso. O professor Romulo Bolivar também. Você precisa se expressar. A gente não identifica o que o outro realmente está sentindo se ele também não falar, não se comunicar, não souber se expressar. Então, não tenha medo de falar o que você está sentindo. Para isso, é sempre importante ter alguém de confiança para você poder desabafar. E também, nós estamos aqui sempre disponíveis, tá? Lia, quando fala de expressar, desculpe te cortar, querida, a gente precisa entender muito essa lógica do expressar. Porque pensem bem, nós somos seres humanos e nós nos diferenciamos, inclusive, de outras espécies. A Elita, nosso querido professor que é de língua portuguesa, ele vai falar muito melhor do que eu. A possibilidade de nos comunicarmos de uma forma
direta, né, Rômulo, é algo que precisa ser valorizado. Outras espécies não possuem essa mesma habilidade que nós e nós precisamos valorizar isso. E isso é um exercício. Às vezes você está acostumado a não se expressar. Crie exercícios. Sim. Crie possibilidades para você se expressar de forma respeitosa, de forma empática, mas colocando para fora aquilo de fato você sente. Exatamente. Dica número 5. Coloque em prática a resiliência. É aquela grande questão, né? Se você caiu, levanta, prossiga, vá adiante, não é verdade, professor Romulo? Exatamente. E isso a gente retoma o conceito do autoconhecimento, que é você achar dentro de si os caminhos que você vai cursar para poder se sobrepor aos desafios. Tudo que a gente está falando aqui é questão de aprender a lidar com a pressão, não ter medo de se expressar, porque não é fácil a gente se expressar também, porque quando a gente usa a palavra, a gente contribui para a formação de uma imagem nossa. Sim. E às vezes a gente não quer assumir isso. Meu Deus, e se eu criar uma imagem sobre mim e as pessoas não gostarem dessa imagem? Só que não adianta, as pessoas vão criar uma imagem sobre você de qualquer forma. Então o melhor é que você contribua para que as pessoas tenham um acesso melhor a quem você é e você possa lidar mais diretamente com as pessoas. É verdade. Dica número 6 e última dica: conheça os seus limites. Tá? Saiba até onde você pode ir, até onde você aguenta. E é isso, pessoal. Quero agradecer, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo conosco, esse bate-papo tão agradável. Muito obrigada, professor Rômulo Bolivar. Muito obrigada, professor Chicão. E até o nosso próximo encontro. Um beijo!